Boa noite, pessoal! Aê! Boa noite, meus amigos. Boa noite, Zelinha. Boa Sejam todos noite, bem-vindos. Bruninha. Eita, gente, hoje vamos encerrar esse livro maravilhoso e a vida continua. Encerrar essa parte mais aí dos romances de André Luiz, né? Para a gente entrar nos livros que são realmente livros de estudo, que é Mecanismo da Mediunidade. Olha aí, quem gosta de mediunidade, tem curiosidade, não percam o estudo, viu? Começa semana que vem. Muito Anotem aí na interessante. agendinha de vocês. É muito bom, então não percam. Mecanismos da Mediunidade semana que vem. Se você está chegando aqui de paraquedas, meu amigo, minha amiga, estamos encerrando o estudo hoje, viu? Mas não tem problema, porque tem a playlist com todos os estudos de André Luiz. Meu filho, compra logo esse livro na livraria do Prozebem. Compra logo os livros tudinho de André Luiz na livraria do Prozebem. Você ajuda a casa, ainda vai estudar, dá de presente para uma outra pessoa, é coisa boa. Então, aproveitem, vão lá no Prozebem, comprem os livros, assistam os estudos, sigam o Prozebem nas redes sociais, minha gente. Sigam a casa, que aí vocês têm acesso a uma programação super completa, com doutrinária, com estudo, com irradiação, né, Zelinha? É muita coisa. É isso aí. É Lembrando que a muita gente coisa. está voltando com vários estudos no presencial agora, né, Bruninha? Isso mesmo, tem aí o Livro dos Espíritos acontecendo às quartas-feiras, presencial, 19h30, né? Isso da linha no Isso presencial. mesmo. Quem quiser, só chegar, viu, gente? Só chegar que a gente está esperando vocês. Tem aí seu livrinho dos espíritos, leia as questões, tira dúvida, é muito bom. Aprender é bom demais. Eu sou uma fã, sou fã número 1, não, sou fã número 0, porque eu quero ser a primeira de Allan Kardec. Eu amo o Pentateuco, mas eu sou apaixonada, meu Deus do céu. André Luiz Pentateuco, amo, minha gente, amo. Mas a linha A ficou rainha da devendo aí. empolgação. Ficou devendo para a gente que vai dar abraço aí para todo mundo. Não foi Zelinha que estava no chat, você tem que pagar sua dívida, viu? Isso mesmo. Eu quero agradecer os amigos que ficaram conosco e que estão conosco nesse estudo, né? Até por questões de compromisso. Nesse estudo em especial, a gente gravou as aulas com antecedência e ficar sempre com vocês no chat, né, na hora da transmissão. E antes de mais nada, eu quero mandar um abraço muito especial para a nossa querida Vivi, que mais uma vez não pôde estar aqui conosco, né, Bruninha? A Vivi ainda com as Maravilhosa. questões de saúde, mas a gente tem muita expectativa de que logo, logo ela vai estar a todo vapor aqui com a gente, né? Gravando nas doutrinárias, nos evangelhos. Então, um primeiro beijo grande vai para a Vivi. Vivi, também presto por você, fique com Deus, com coragem, a gente sabe que você já está. E mandar um abraço forte para os nossos queridos que estão sempre aqui conosco, né, Bruninha? A Marina, o Rui, a Geneide, a Isadora, a Gilza também, a Nadijane, a Suzana, a Cristina, a Andréia, a Joana, a Tâmara, a Nilza. Eu não sei se eu vou conseguir falar todos. A Maria do Carmo, o Ícaro, o Paulo, a Fabiana, a Dona Rose, mãe da Bruninha também, seu Bruno, que aparece também de vez em quando, a Iraci, quem mais? Será que eu esqueci de alguém? Donieda, que está sempre com a gente, né? A Daniela Lu, sempre a aparece. Aninha, a Lídia, as minhas queridas, as irmãs Andrade todinhas, né? E acho que a mamãe delas também assiste, que ela falou assim, eu gosto de assistir André Luiz. Então, gente, um grande beijo para vocês, e fiquem com Deus, e fiquem conosco hoje também. Vamos encerrar esse livro aqui, e semana que vem já vem mais um, né? Isso mesmo, mas para começar, minha gente, nada melhor do que começar com a nossa prece, né? Vamos É. elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, Maria Santíssima, a nosso Deus Pai de amor, Deus Pai de amor, Senhor que é a nossa mãe, é o nosso Pai, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a oportunidade que tivemos aqui de estudar essa obra maravilhosa de André Luiz. Quantos ensinamentos, Senhor, aprendemos, quantas lições estamos trazendo para as nossas vidas. E por isso, nesse momento, nosso coração é grato, Pai. Grato porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Que esses ensinamentos, Senhor, se convertam em luzes em nossos corações, em nossas consciências, para que possamos, Deus Pai, chegar um pouquinho mais rápido a Ti, alcançar essa felicidade maravilhosa que Jesus nos ensinou, que é caminhando ao Teu lado. Por isso, Deus Pai, nos abençoa, nos ilumina, nos guia, hoje por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. E antes de começar, né, deixa eu só mencionar, Zelinha, a questão da perguntinha que teve lá nos comentários que mandaram para a gente, sobre a questão do aborto terapêutico, tá? Que perguntaram aqui, porque a gente comentou aqui no livro, que o aborto que a Evelina teve foi em decorrência dela atrair um espírito suicida para perto dela, por conta de tudo que tinha acontecido com Túlio Mancini, ela se sentia responsável pela questão do suicídio de Túlio, e foi feito o questionamento se tudo bem, esse caso eu já entendi, mas todos os casos de aborto terapêutico, que é aquele caso que a mãezinha está com risco de vida, ocorrem por essa questão da gente atrair um espírito suicida. Então, mais uma vez, só para a gente reforçar, como a gente sempre fala aqui, né, Zelinha, que cada caso é um caso. Essa foi uma hipótese que aconteceu, mas claro que pode ter outras situações que leve a mãezinha a passar por essa situação do aborto terapêutico. São inúmeras causas, minha gente. Essa foi só uma das hipóteses que a André apresentou para a gente, não é isso, Zelinha?
É isso, é sempre bom a gente lembrar que no próprio livro dos Espíritos, a espiritualidade nos informa de que nos casos em que a gestação coloca em risco a vida da mãe, o aborto terapêutico é uma solução aceitável do ponto de vista das leis divinas, né? Essa é uma situação em que ocorre e tem que acontecer mesmo. Nesse caso, era um caso de um espírito suicida, mas, gente, é um sem número de situações que podem acontecer, que a gente não conhece, né? Graças a Deus, a gente não sabe os meandros do nosso passado, aí ainda bem, porque isso dá uma paz de espírito para a gente poder executar as nossas tarefas agora, né? Então, são muitas coisas, às vezes são espíritos já comprometidos entre si, e às vezes não, pode acontecer. Eu estava me lembrando, falou em aborto, eu me lembrei de uma história, sempre me lembro de uma história quando contou alguma coisa, eu me lembrei de uma história que está no livro Nossos Filhos São Espíritos, em que a moça, ela sofria abortos naturais, um atrás do outro, Bruninha, e era uma complicação. E aí é Emílio Miranda que conta que ele era dirigente de um grupo mediúnico e ele recebeu uma mensagem para o que seria o avô daquele espírito que estava tentando renascer. E esses abortos naturais, um atrás do outro, era o mesmo espírito tentando renascer. E o recadinho para o avô era o seguinte: olha, esse espírito que está tentando renascer, você já matou ele numa vida passada. Então, converse com esse espírito para que ele entenda que você agora está mudado e que você está pronto para amá-lo, para ser um avôzinho assim que vai dar todo amor para ele, né? Que aquela questão do passado já passou. E realmente ele faz isso. Quando a filha dele engravida, ele conversa com aquele espírito reencarnante e finalmente ela consegue levar adiante a gestação. Aí a gente vai falar, todo aborto quer dizer que o bebezinho não estava com medo de nascer porque alguém matou ele? Não. É um caso particular também. É só para mostrar a infinidade de casos que a gente pode deparar, porque também são infinidades de cabeças diferentes, situações diferentes, não dá para generalizar, né? A melhor resposta para quase todas as perguntas é depende. Depende. A gente não está fugindo de responder não, viu, gente? Não, é porque depende mesmo, viu? É. A justiça divina, ela tem inúmeros mecanismos. Por isso que a gente diz assim, por que Jesus fala, perdoe os seus inimigos? E às vezes a gente vê na literatura espírita que os nossos irmãos obsessores, nossos amigos queridos, eles dizem, como que eu vou perdoar? Eu quero me vingar mesmo, eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. E a espiritualidade sempre diz, não, não. Você não vai fazer a justiça com as próprias mãos, porque Deus, o Pai, ele tem todos os mecanismos da justiça. É ele que pode aplicar a justiça realmente da forma correta, né? Exato. Nós vamos ver aqui então vamos seguir. Aqui no livro vai ter uma situação dessa, de alguém tentando fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas vamos lá, então. Vamos começar. Vamos finalizar esse livro com esses 3 últimos capítulos, só para a gente se situar, gente. Na semana passada, Elisa, ela estava desencanando já, né? E ela, semi-inconsciente ali, ela percebe que o corpo físico dela morreu, mas ela ainda estava presa a ele, né, ao corpo físico, e também presa ao Dedé. Lembra do Dedé, Desidério, né? Segurando ela aí. E Dedé o tempo todo falando, eu não vou te deixar, eu não vou te deixar, eu não vou te deixar. Eu acho que ela ficou bem agoniada, né? Tipo, estava morrendo. Aí ela não consegue se desprender do corpo que já morreu, não conseguiu completar a desencarnação. E ainda visualizando o Dedé, dizendo que não ia deixar ela de jeito nenhum. E nós começamos hoje, então, com o capítulo 24. Hoje vão ser 3 capítulos, gente, 24, 25 e 26, os 3 últimos. O capítulo 24 se chama Evelina em Ação. Vamos ver o que Evelina vai fazer aqui. Nós vamos testemunhar, lendo detalhadamente, nós vamos saber exatamente como se dá o trabalho de conversão de um obsessor, gente, em linhas gerais, né? E nós vamos perceber principalmente que essa conversão ela acontece pela lógica das leis da vida, sim, mas principalmente pela força do amor e pelo exemplo de conduta daquele que está tentando converter o obsessor. Por isso, o enorme compromisso dos dialogadores, né, que antes eram chamados de doutrinadores, os dialogadores nas reuniões mediúnicas. Por quê? Porque ele está ali para convencer alguém, mas ele tem que ter, em primeiro lugar, o exemplo de conduta, depois, um amor legítimo por aquela pessoa. E aí, para completar, o entendimento das leis da vida, das leis de Deus. É um conjunto e é muita responsabilidade. Continuando a nossa história. Vocês se lembram, então, né? Essa situação toda de Elisa e a espiritualidade que estava ali, a equipe, né, de trabalhadores que estava ali na clínica, resolve não desligar ela, até porque, se ela fosse desligada, como ela estava lúcida, ela fugiria com Dedé, pela afinidade entre eles. E Dedé queria catar ela e
fugir, sumir do mapa, se esconder nas regiões umbralinas. Ele fala, olha, lá nas Furnas tem casais que se esconderam lá, que fogem lá, como se desse para se esconder de Deus, né? Mas os planos traçados para os dois, como vocês sabem, eram outros. Eles tinham um plano de regeneração dos dois que estava em curso, já autorizado pela espiritualidade superior e prestes a ser posto em ação ali pela equipe coordenada pelo instrutor Ribas, né, onde Evelina e Ernesto estavam trabalhando. Eles seriam conduzidos para a cidade espiritual, lá eles iriam se refazer e logo em seguida, assim que possível, eles iriam reencarnar. Então não dava não para eles fugirem, né? Elisa ia ter que ficar presa ali até Dedé permitir, até ele se afastar para que ela fosse devidamente socorrida. E para isso acontecer, o instrutor Ribas enviou uma verdadeira equipe junto com Evelina e Ernesto, que eram os encarregados do trabalho, mas tinha essa galera ajudando, para ajudar a resolver tudo isso. E a equipe, gente, era coordenada pelo irmão Plotino. O irmão Plotino foi enviado por Ribas para coordenar essa equipe. E aí, ao chegar na casa onde Elisa e Dedé se encontravam, né, lá na Vila Mariana, somente o irmão Plotino entrou num primeiro momento, porque ele ia começar a conversar com Dedé para ver se já convencia, mas Dedé não queria saber. Desidério soltou um monte de desaforo, xingamento, dizendo que ninguém mesmo ia conseguir separar os dois. E Plotino tentou conversar, conversou com a equipe de trabalhadores que estava ali para se inteirar da situação, aí tentou conversar com Desidério, não deu resultado. Desidério falou, ninguém me tira daqui. Plotino falou, alguém vai te tirar. Ele, é quem? Aí Plotino falou, Deus vai te tirar. E aí já teve aquele impacto, né? Mas aí Plotino saiu e instruiu Evelina para que ela entrasse e conversasse com o pai. Finalmente tinha chegado o momento do encontro entre eles, Bruninha. E ela estava nervosíssima com esse reencontro. Evelina tinha ali os seus 26, 27 anos, quando desencarnou. O pai dela desencarnou, ela tinha 2 anos, então pense quanto tempo ela esperou por esse reencontro, e ele também, né? E ela nervosa. Mas aí o que acontece? Aquela equipe de trabalhadores, de companheiros que estavam ali, entra em prece, e até pela prece ela se acalma. Além disso, ela é revestida com uma luminosidade, gente, parecia assim uma Madonna mesmo, né? Uma estrela. E ao longo do caminho dela, em que ela vai para se encontrar com o pai, é como se houvesse um tapete de luz. Então pense, Desidério, vendo Evelina entrar no quarto com aquela luminosidade toda, ele, meu Deus, é uma santa. Ele já achava que ela era uma santa, aí quando ele vê ela envolvida em luz, ele cai de joelhos, imediatamente. E esse é um tipo de acontecimento, gente, que a gente vê descrito em muitos livros, onde o espírito que se encontra ainda em sofrimento, equivocado ali, né, sofredor mesmo, endurecido muitas vezes, sem querer abrir mão dos seus pontos de vista, mas finalmente ele encontra um espírito familiar muito querido, que chega ali para resgatá-lo, então ele tem esse impacto inicial e cai de joelhos, chorando mesmo, né? A gente vê muito isso em livros, mas além dos livros, a gente vê muito acontecer em reuniões mediúnicas de desobsessão. Então, esse diálogo que Evelina vai ter agora com o pai dela, o Dedé, é o tipo de diálogo que a gente vê também entre o dialogador encarnado e o espírito comunicante em uma reunião mediúnica, por exemplo. E aí, né, muita gente tem curiosidade de saber, essas coisas pode, por exemplo, ler em detalhe lá no capítulo 24, mas a gente vai resumir aqui. Primeiro, qual era a situação de Desidério, né? Como estava a casa mental de Desidério? Estava uma bagunça, porque ele se achava muito injustiçado. Os sofredores geralmente se acham injustiçados e até por isso buscam vingança. Desidério, sob o ponto de vista dele, achava que Fantine tinha sido um carrasco porque arquitetou o seu assassinato. Amâncio tinha sido um carrasco também porque executou o crime. Brígida tinha sido cruel porque esqueceu dele e ele tinha todo o direito de segurar Elisa no corpo e depois levá-la para aquelas regiões das Furnas, como ele mencionou, né? Onde tinha espíritos rebeldes que fugiam para ficar juntinhos ali. Claro que ele não conseguia enxergar os próprios erros dele e nem o lado bom dos supostos inimigos. É sempre assim, a pessoa que está com raiva, ela se nega a ver que a outra pessoa também tem um lado bom. E o papel de Evelina nisso tudo era amolecer o coração daquele pai, usando a razão sim, mas principalmente usando todo o amor que ela tinha por ele. E a primeira sensação de Dedé, ao ver a filha revestida de luminosidade, foi se dar conta da própria posição de inferioridade dele. Sabe quando você se encontra com uma pessoa muito bem vestida e você está assim, mais ou menos despojado? Ele bem assim se encontrou. E Evelina, o papel dela era o quê? Estreitar, aproximar, né? Derrubar o abismo entre eles. E por isso mesmo ela chega com muito carinho, chamando ele de pai, e aí ele se emociona totalmente, né? Porque ele não se achava digno daquele carinho dela, daquele amor dela. Ele chora.
muitas emoções nesse encontro, mas também a consciência de que a Evelina ia pedir uma coisa para ele. E agora? Eram dois amores, né? O amor daquela mulher, Elisa, com quem ele viveu por muitos anos, e a filha. A filha chegando das esferas superiores para pedir o que ele considerava impossível. Aí ele fala: minha filha, eu sei que você está aqui para me pedir o impossível, que era deixar Elisa. Mas Evelina vai conseguir esse impossível. Primeiro, qual é a estratégia dela? Derrubar os conceitos que Desidério tinha sobre Amâncio, que havia matado seu corpo físico e roubado, de uma certa forma, ocupado a posição dele junto à ex-esposa e à filha. Ele achava que Amâncio tinha sido um tirano. Só que Evelina fala assim: meu pai, Amâncio nunca substituiu você no meu coração, mas ele foi um bom pai para mim, foi um bom padrasto. Ele me orientou, ele me educou, ele me corrigiu e ele manteve nosso lar em equilíbrio. Aí, com isso, derruba os argumentos, né? Desidério muda de assunto, fala: mas Fantine, né? Fantine, aquele amigo que não é amigo nada, que é um inimigo, que tramou a minha morte. Só que Evelina fala assim: meu pai, se eu te disser que Fantine tem sido o meu apoio, o meu suporte aqui no plano espiritual, o meu melhor amigo aqui. Então, ele está me fazendo um bem também. Você deveria ser grato a ele. Aí Desidério fica: mas é porque você é um anjo, eu não sei perdoar, não. E Brígida, né? Aquela ingrata que me deixou, que esqueceu de mim, etc. Aí Evelina fala assim: não, minha mãe sempre foi fiel ao Senhor, tanto que ela me ensinou a te amar. Eu tinha somente 3 anos quando você desencarnou, mas ela manteve a sua memória viva no meu coração. E ela também se dedicou a mim. E aí derruba todos os argumentos de Dedé, né, para completar, já que ele ia blasfemar contra todo mundo, ele blasfema contra Caio também, mas Evelina, de novo, vai defender. Aliás, ela vai mostrar o lado bom, né? Ela admite os erros de Caio. Ela fala: olha, é lógico, ele cometeu erros, ele vai ter que se responsabilizar, mas pense, ele me amou, ele me deu carinho, ele me deu um casamento que me fez feliz durante um certo tempo. Mas ele merece perdão também, né? Por conta dos erros dele, e agora ele vai se casar com Vera Celina, eles vão ter filhos, e por isso, até por esse mecanismo, eles vão dar chance de você e Elisa se reencontrarem no futuro. Libere Elisa, meu pai, libere, para que vocês possam estar juntos depois. E aí, gente, toda aquela revolta, toda aquela resistência de Desidério começa a ceder. Ele ainda vai tentar teimar. Sabe quando a pessoa percebe que está errado e ainda fica tentando argumentar? Bem assim. Ele vai tentar, mas aí Elisa vai usar o coração. Ela vai impor as mãos sobre ele, vai começar uma prece, e aí André Luiz fala: ela só começa, porque aí fica com aquele nó na garganta, né, que ela não consegue prosseguir com as palavras, mas Desidério sente a vibração, e ele finalmente se rende. Tá bom, minha filha, tá bom, pode me levar. Chorando, gente, você acabando de chorar. Me leve para onde você quiser. Eu realmente estou cansada, eu estou exausto de sofrimento. Eu quero a ajuda de Deus para poder superar essa situação que, para mim, eu cheguei num beco sem saída. E aí acontece o que sempre acontece com os espíritos endurecidos quando finalmente eles se rendem ao amor de Deus, gente. Ele adormece, Evelina toma ele nos braços e vai levá-lo para o posto de socorro, para aquele hospital lá na cidade espiritual. E é uma visão tão linda, né? Essa filha levando o seu pai, que finalmente se entrega ao amor de Deus, que a equipe toda se emociona com a cena, até eu estou emocionada aqui, Bruninha, e o instrutor Ribas, então, é o que mais se emociona. Ribas, não conta não no livro, mas ele deve ter uma história aí, porque ele chora nesse momento, né? Vai se esconder no cantinho para chorar, e todos agradecem a Deus pelas bênçãos daquele momento, pela misericórdia infinita do nosso Pai, né, Bruninha? E agora a Bruninha vai contar para a gente o que acontece no capítulo 25. Ai, tem muita coisa ainda, viu, gente? As emoções. A Evelina não vai parar por aí, porque ela é danadinha. Veja só. Lá no capítulo 25, chamado Nova Diretriz, Evelina e Ernesto conseguem internar Dedé e Elisa no hospital, né, para que eles recebam todo o socorro necessário. Mas eles não vão ficar por lá, não. Por quê? Porque eles vão precisar retornar para São Paulo para socorrer e amparar Vera Celina. A gente já sabe, né, que Vera vai ter um papel aí muito importante para a futura reencarnação de Túlio e de Elisa. E aí eles precisam auxiliar Caio, Desidério, sim, mas vejam, Vera Celina ela vai ter um papel muito importante como mãe, né? Então, por ter esse papel muito importante no projeto deles, eles seguem para São Paulo, onde eles encontram Vera, que está lá no velório de Elisa, e a bichinha tá bem abalada, né? Recebendo ali o apoio dos amigos, dos parentes. Ela tá bem triste, claro. Ela perdeu a mãe dela, né? A mãezinha dela. E Caio também estava por lá, gente. Só que ele estava caladão, estava quieto, só falava para dar aquelas ordens necessárias para aquele momento, enfim, na dele. E aí, quando inicia o cortejo fúnebre, né, Evelina, Ernesto e outros amigos da espiritualidade que estavam lá, eles se instalam no carro da família, no carro familiar, para acompanhar a Vera até o cemitério. E aí, chegando lá, Ernesto vai auxiliar a filha, Vera, e Evelina vai atrás de Caio. Por
quê? Porque ele caiu fora mesmo, ele não quis ver esse negócio de sepultamento, não era uma coisa muito boa para ele. Realmente, o sepultamento eu acho que é a parte mais triste, né, que tem, e ele não se sentia bem em ver essa parte, então ele se afastou, deixou a moça lá com os amigos e com os familiares. E aí, durante essa parte do sepultamento de Elisa, né, é que a Evelina se aproxima de Caio e começa a irradiar, né, gente, todos os fluidos dela para envolver Caio, e Caio imediatamente ele relembra da morte da ex-esposa. E aí ele começa a se perguntar, nossa, o que será que acontece com os mortos, né? Se tem uma vida após a morte, para onde é que esse povo todo vai? Né? Onde será que estão meus pais, que meus pais faleceram quando eu ainda era jovem? E Evelina, onde será que ela está? Mas aí, gente, quando ele lembra de Evelina, imediatamente ele lembra também de quem? De Túlio, minha gente, e do crime que ele cometeu. Eita! Aí Caio lembra do crime com todos os detalhes, e aí é nesse momento que a Evelina começa a conversar com ele. E ela começa fazendo aquela perguntinha, né, bem difícil. Caio, o que é que fazes da vida? E aí Caio não registra, óbvio, pelo ouvido físico, ele não tem mediunidade, mas o espírito, gente, enfim, esse espírito maravilhoso que todos nós temos, ele capta o questionamento. E aí ele começa, né, a pensar que está conversando com ele mesmo, e ele mesmo se questiona. Caio, o que fazes da vida? E aí Caio começa ali a raciocinar sobre realmente os atos que ele vem praticando, quais são esses tesouros imortais que ele tem semeado na vida dele, porque é isso que importa. E essa reflexão é tão importante para ele quanto para a gente. O que é que a gente está fazendo da nossa vida? Será que já estamos começando a amealhar esses tesouros do espírito, que são tesouros que não perecem, que a gente leva realmente com a gente? Então, Caio está fazendo essa reflexão e é uma reflexão que nós também precisamos fazer todos os dias. Porque Caio, naquele momento ali tão importante da vida dele, ele começou a perceber, caramba, eu não ajudei ninguém. Nossa, eu sou bondoso com as pessoas até o momento que isso é bom para mim, né? Depois que deixa de ser vantajoso, eu não estou nem aí. Nossa, eu não ajudei ninguém. E ele relembra, inclusive, como ele tratou Elisa, a sogra, né, que acabou de falecer. Ele tratou ela de uma forma dura, de uma forma impaciente, agressiva também. E aí ele olha para a Vera Celina e a Evelina começa já, né, com todo aquele fluido dela, com todo o pensamento, toda a vontade de dizer, Caio, você precisa regularizar a situação com essa moça. Chegou a hora. Lembre que naquela época, possivelmente deu a entender que Caio e Vera estavam numa união estável, mas naquela época isso não era bem aceito, certo? Não era bem visto na sociedade. Então, Evelina chega justamente junto para dizer, olha, você precisa regularizar a situação com essa menina. E aí Caio reluta, viu, gente? Ele não está entendendo nada desse negócio de necessidade de casar, já que ele diz, oh, gente, eu vou casar com Vera Celina, já ouvi dizer que ela não é muito digna para ser esposa, não, repare. E aí a Evelina rebate mentalmente, Caio, quem é você para julgar, meu filho? Pergunta que não quer calar, quem é você para julgar? E aí Caio começa a raciocinar com esse auxílio de Evelina, e aí ele percebe que realmente ele não está na posição de julgar o comportamento de Vera. E Caio reconhece que Vera, gente, sempre esteve ao lado dele em todos os momentos, ela sempre que pôde, ela deu provas de que ama Caio verdadeiramente. Então ele pensa, poxa, será, isso tudo com a ajuda de Evelina, será que não foi chegada a hora de agora eu, Caio, fazer algo em favor de alguém, de ajudar a Vera que agora precisa tanto de mim? Será que não chegou esse momento? E aí, né, mesmo com todas essas reflexões que são trazidas por Evelina, Caio ele é duro na queda, o homem é duro na queda. E aí ele começa a se perguntar, para que eu vou casar se eu tenho todas as vantagens de um homem casado sem estar nada no papel, sem ter nada disso no papel? E aí, minha gente, se Caio é duro na queda, Evelina é paciente e persistente também, viu? Porque nesse diálogo, a Evelina vai derrubando, gente, todos os argumentos que Caio levanta. É fantástico esse capítulo. Quem quiser dar uma lida, que ela vai rebatendo um por um, fazendo com que ele, ao final, se perceba que Evelina, ou Vera Celina, que Vera Celina lhe confiou a Caio a administração de vários recursos materiais, de muitos bens, para que eles pudessem organizar uma família. E, além disso, Caio teria a oportunidade de multiplicar esses bens em benefício dos filhos que ele viria a ter. E a Evelina também dá um puxão de orelha nele nesse momento, porque diz, olha, não esqueça do homicídio que você praticou contra Túlio, porque esse homicídio ele vem gerando em você sentimento de culpa, sentimento de remorso. A consciência, Caio, está pedindo contas. E aí, ao invés de você prestar contas, você desvia. Você vai em busca dos prazeres do mundo para tentar acalmar a sua consciência, mas o que sua consciência quer é reajuste, é reparação do erro. E essa reparação desse erro, você vai encontrar se entregando à matéria, aos prazeres da matéria, não. Você vai conseguir começar a reparar esse erro, casando, construindo a sua família, educando os seus filhos, tendo um lar. Esse é o caminho para a renovação. E aí, claro que a Evelina, né, como a gente está dizendo aqui, ela não só falava, mas ela vibrava. E essa energia era uma energia de carinho, era uma energia de ternura, não era uma energia de repreensão, de julgamento, era de amor.
para Caio. E aí Caio, envolvido nessas vibrações, foi trazido à realidade, e finalmente Caio chora. Gente, até que fim esse me chorou, meu Deus. Foi o... Esse é duro Foi na o... queda, né, Bruninha? Esse é duro na cara. Finalmente esse homem chorou. E aí, envolvido, né, nas expectativas de ser pai, que ele queria ter um filho, ele já falou isso, viver, né, na segurança do lar, ele vai até Vera Celina e pede a ela, de uma forma que todos que estavam ali conseguissem ouvir, pede a ela que ela não chore mais, porque no dia seguinte eles vão providenciar os papéis do casamento e que ela não está mais sozinha. Aê! Vai Ei, rolar, gente! Os planos demorou, seu estão dando Caio. certo. Demorou. E aí, Evelina abraça Caio como a um filho, beija as mãos de Vera com muito carinho, muito enternecimento, e ela fica ali um longo tempo em oração na companhia de Ernesto. E aí a gente entra no capítulo 26, que a gente vai fazer às vezes de novo aqui de Vivi. Vivi Cover. Vamos, Vivi Cover, vamos tentar fazer o melhor possível aqui, que é nesse capítulo 26, que é o último, que se chama E a Vida Continua. A gente vê, gente, que o casamento de Caio e Vera trouxe muito incentivo de trabalho para Ernesto e Evelina, né? Já que Túlio, diante da promessa de Evelina de assistir ele, de ajudar, ele concordou em se matricular no Instituto de Serviço para a Reencarnação. E aí, Evelina, aproveitando uma noite que Caio Serpa não estava em casa, pega o Túlio, né, e conduz ele lá para conhecer Vera Celina, para ele começar a se familiarizar com aquela que vai ser a sua mãe. Para a gente que já estudou Missionários da Luz, a gente vê o passo a passo da reencarnação, né? E a gente sabe que tem primeiro sim essa aproximação do espírito com aquele que vai ser seus pais. Então, Evelina, pelo menos com a mãe, disse: não, vamos lá para você se aproximar dela, conhecer quem vai ser sua mãezinha. E Caio simpatiza demais, viu? Quando ele vê Vera, ela estava costurando naquele momento na casa, e aí Evelina diz: olha, você gostou tanto dela, vai lá dar um abraço nela. E aí ele faz isso, dá um beijo na testa dela com muito carinho. E Vera, claro, ela não percebe, né, isso, não capta, ela não tem mediunidade também. Mas ela começa a pensar: nossa, eu quero tanto ser mãe, meu esposo também quer, oh Deus, dá uma forcinha aí pra gente, vai, pra gente ter essa graça. E aí, né, depois Caio fica feliz que a mãe, né, tá doida para ter o filho, e ele diz para Celina: Celina, vem cá, quem é que vai ser meu pai? Então, quem é que vai ser meu pai? Tu lhe pergunta, né? E aí a Evelina diz: olha, agora não, é no momento certo, você vai saber, fique tranquilo. E aí, então, dá tudo certo nessa parte. E Ernesto e Evelina empregavam, né, todo esse tempo auxiliando Túlio, auxiliando Vera, auxiliando Caio, Elisa, Dedé, esses últimos, né, como a gente sabe, internados na cidade espiritual em que eles moravam. E aí Ernesto parecia, né, que tinha ficado mais novo com o tempo, a gente se lembra que ele já era um senhor, e aí bota aqui que ele fica com a aparência mais nova. A Evelina, que era muito novinha, fica com um aspecto mais amadurecido. Eles comungavam, né, das mesmas ideias, partilhavam o mesmo serviço. E aí, numa conversa de Ernesto com Ribas, ele pergunta, né, se ele poderia conhecer o seu passado, reaver memórias, né, de outras existências, para saber esse vínculo dele com a Evelina, porque a gente fica curioso, né, para saber também. E aí o instrutor disse que não precisa, porque ele e a Evelina estão em um serviço aí de longa duração, eles vão ter muitos problemas para resolver, muito trabalho ainda para realizar, já que todos eles estão comprometidos uns com os outros. Então, veja que possivelmente o vínculo é realmente de outras vidas, né, entre eles. E perante as leis de Deus, esses componentes, né, que estão todos ali ligados, eles fazem parte dessa grande família, assim, inclusive ele, Ribas. Ele diz: eu também faço parte dessa grande família de vocês. É como Zelinha disse: será que ele não tem, gente, um papelzinho aí com eles? Com certeza tem, mas não é permitido naquele momento que ele recorde qual seria esse vínculo de outras existências entre eles. E aí Ernesto fala, né, que na Terra nós não imaginamos realmente o volume de obrigações que nos espera depois da morte, né, gente? Pior que é mesmo, a gente não pensa nisso não, a gente pensa que a gente vai, descansou, né, quando a pessoa fala, a gente diz: ai, descansou, minha gente. Descanse. Minha gente vai trabalhar muito, né, Zelinha, ainda. Graças a Deus. Já pensou descansar Graças a Deus. eternamente? Eu, hein? Não, minha gente, vai ter muito serviço, viu? Claro que tudo proporcional à nossa capacidade. E aí, Ribas diz que no plano físico, quando a gente está encarnado, a gente idealiza a continuação da vida no mundo espiritual, né? A gente fica pensando como é que vai ser do outro lado da vida. E no mundo espiritual é o contrário. A gente idealiza as realizações, os reajustes, as melhorias que nós vamos poder fazer na nossa vida quando estivermos encarnados. E aí ele diz: olha, somos viajores do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, renascendo tantas vezes quanto se faça necessário até a gente alcançar a perfeição. Ou seja, a gente tem chão.
tem chão, tem muito chão ainda para a gente trilhar, viu? E aí Ernesto pergunta, né, se um dia Evelina e ele, né, renascerem, se eles podem se reaproximar, né, ali estando encarnados, se eles poderiam se reaproximar estando encarnados. E aí o instrutor Ribas disse que sim, que eles podem, que isso é possível. Quem sabe, né, se isso for útil para o crescimento espiritual deles, quem sabe, encarnados eles possam se aproximar. E aí Ernesto fica ali meio receoso, com vergonha de falar e tal. Sobre ele e Evelina, sobre o que eles estão pensando, mas aí Ribas ele capta e vai direto ao assunto. Olha, eu sei que vocês estão pensando em se casar, né? E aí Ernesto pergunta, e aí, será que tem algum impedimento quanto a isso aqui no plano espiritual? E aí Ribas diz que não, porque tanto Elisa quanto Caio já dispensaram os dois de qualquer compromisso afetivo. E aí, nesse momento, né, um auxiliar do Instituto chama Ernesto com urgência para ele acompanhar a Evelina em viagem à Terra para dar assistência à Vera, gente, que já estava ali na reta final da gravidez nessa época. E aí era preciso, né, garantir um renascimento relativamente tranquilo para um espírito como Júlio, ainda Túlio, eu só falo Júlio, Túlio, muito enfermo. Quando a gente vai falar Júlio é Túlio, viu? Vocês estão sabendo. Então, era preciso garantir esse renascimento mais tranquilo, e isso exigia cuidados maiores da espiritualidade para que um aborto não viesse a acontecer. E a gente sabe também, a gente estudou em Missionários da Luz, o quanto a espiritualidade trabalha, eles ficam ali do lado enquanto a mulher está na gestação, porque eles fazem de tudo, gente. A gente também viu em outros livros situações em que a espiritualidade trabalha muito para que o aborto não aconteça, não prejudique esse trabalho todo que eles fazem de planejamento reencarnatório. E aí Ernesto e Evelina, eles percebiam, né, que alguns espíritos, eles se ajustavam bem ao processo reencarnatório, propiciando o sossego à mente da mãe, mas esse não era o caso de Túlio, justamente porque ele contraía muitos débitos em outras existências. De fato, realmente, a gente também viu que existem vários tipos de situação de reencarnação que falam. Os espíritos mais, né, evoluídos, eles realmente tem uma gestação muito mais tranquila, inclusive é muito raro, eles passam bem menos pela questão da perturbação antes de reencarnar, às vezes eles continuam trabalhando no plano espiritual até que se dê o nascimento, que é diferente de nós, né, gente? Nós já somos espíritos mais imperfeitos, a gente passa pela perturbação, por aquele sonozinho, para a gente poder não atrapalhar o negócio. E aí a gravidez, né, ele deixa isso aqui em destaque no livro, que a gravidez não é um acontecimento simples para todos os reencarnados, com as mesmas repercussões para as mães, né? Isso depende realmente de cada espírito que vai se reencarnar ali naquele local, e nem sempre acontece a inconsciência total, como a gente falou dessa questão do sono. Quando o espírito, gente, ele é mais evoluído, ele não precisa passar por essa perturbação, por esse sono. Muitos deles, esses missionários, eles continuam durante todo esse processo de reencarnação, do procedimento reencarnatório, eles ficam realmente conscientes e trabalhando. Essa questão de perturbação e sono, a gente ressalta, é mais dos espíritos como a gente, tá certo? Que ainda tem muito débito e muita coisa aí para se reajustar. E aí, por isso, né, Evelina e Ernesto, eles realmente só se tranquilizam quando o Túlio nasce. E ele nasce, viu, gente? Para a alegria de todos, de Vera, de Caio e da espiritualidade que trabalhou muito para que isso acontecesse. E agora a gente vai ver a situação de Dedé, porque vocês estão lembrados, né, Zelinha? Que Dedé também tem que vir. O que será que vai acontecer? Quem vai contar aí é Zelinha agora para a gente. É isso aí, Dedé tem que renascer. E é tão legal a gente ver, né? Olha, Túlio voltando, é o queridinho do papai, de Caio, né? Veja como Deus é bom, é justo. Os laços, né, de amor se fortalecendo, na verdade. E, Bruninha, eu fiquei intrigada com essa história de Ernesto e Evelina quererem se casar, porque suscita alguns pensamentos do tipo: sou casada, meu cônjuge desencarnou antes de mim, será que ele pode casar lá no plano espiritual? Quando eu chegar, a criatura está casada? Gente, não, as coisas não são bem assim, né? As coisas acontecem por afinidade. Então, veja que tanto o Ernesto quanto a Evelina, eles tinham sido liberados dos seus respectivos aqui. Elisa, por exemplo, queimou as coisas de Ernesto tudinho, não queria nem saber da criatura, né? Tanto é que ela vai prosseguir sem nem se ligar mais. Até no caso de André Luiz também, né, Zelinha? Que a esposa dele também liberou ele. Se ele quisesse, vamos dizer, ter uma parceira no plano espiritual por uma questão de afinidade, não teria esse impedimento, porque a Zélia, né, que era a esposa dele, já tinha liberado, já está casado com o Ernesto, se eu não me engano. Acho que é Ernesto. É verdade. É isso mesmo. Exatamente. E uma outra coisa que é importante a gente levar em conta é, veja a afinidade entre Ernesto e Evelina. O casamento no plano espiritual ele vai ter um outro significado, porque é um amor já mais sublimado, né, gente? Então, não vamos achar que eles vão casar para fazer uma casa, pagar as contas junto, não é bem assim, é para trabalharem juntos, né? Para fortalecer os laços de amizade. Então, é um amor mais sublimado que muitas vezes aqui a gente
nem consegue compreender muito bem, né? Mas vamos em frente, porque agora as preocupações dele se voltaram para o renascimento de Desidério e passaram as entrevistas preparatórias para esse renascimento. E Desidério, vocês acham que ele estava de boas lá? Ele teve aquele momento de emoção e tudo, mas agora, gente, a gente não muda assim, ó, de repente, e ele continua endurecido. Então, ele pedia, ele exigia, ele reclamava, mas só que ele não podia conhecer a extensão total da verdade. O que, na verdade, ele não sabia é que era preciso reencarnar e que depois Elisa iria, depois de algum tempo, né, para que ele se reencontrasse. Não, ele já queria se encontrar com Elisa, já ficar por ali com ela, mas não. Aí o pessoal vai explicando que ele precisa confiar nas autoridades do plano superior, explicam os planos para ele, só que não é fácil não de convencer a criatura, viu? E a Evelina se desdobrava em carinho, em cuidados com esse pai, né, para ele ir amolecendo aquele coraçãozinho endurecido. E quando Túlio estava com uns 2 meses, mais ou menos, Desidério deu por terminada todas as listas de exigências, né, para retornar para a esfera física, mas só que tinha uma última exigência. Eu quero conversar sós com Elisa, para a gente poder fazer os projetos para o futuro. E aí, Evelina e Ernesto levam, ó, seu Ribas, ó, Desidério, né, só faz exigência. Ele quer conversar com Elisa, dá para rolar? Aí Ribas fala, tudo bem, vai, deixa eles conversarem. Gente, vocês acham que a conversa durou 5 minutos, 2 horas, 3 horas ou 10 horas? 10 horas, gente. Foi 10 horas. 10 horas de conversa entre os dois. Botaram o assunto todinho daquela encarnação em dia e talvez até de outras. Mas o certo é que, findas essas 10 horas, finalmente, Desidério voltou às suas instalações e modificado. Respeitador, paciente, pelo jeito Elisa deu, né, uma chamada nele, falou, olha, faça a sua parte, eu vou fazer a minha e tal, e a gente vai se reencontrar, vai ficar tudo bem. Elisa, pelo jeito, já estava com uma compreensão melhor das coisas, inclusive porque ela ia ter que esperar um tempo, então ela pede para se internar em um educandário, em uma escola, gente, para estudar as questões da alma, e ela iria esperar 3 anos depois de Desidério reencarnar, para poder ela, por sua vez, reencarnar, né? Ela seria a irmãzinha mais nova de Túlio, né? Filha de Caio e Vera Celina, certo? E Desidério ia renascer lá juntinho de Brígida e Amâncio, que a gente vai ver já já. E aí eles se reencontrariam no futuro, Desidério e Elisa. E os benfeitores espirituais tudo tomando conta, porque a gente acha que a gente está, Deus dará aqui, mas não é não, gente, é uma equipe trabalhando para que as coisas aconteçam, né, da maneira como a gente planejou. E Evelina ficou muito feliz e levou Elisa para o colégio, como ela tinha pedido, né, e Desidério foi, então, recolhido para aquela preparação antes da reencarnação, é assim, confiante, calma, Elisa realmente botou ele na linha. E Ribas convidou Ernesto e Evelina para entrar em contato com aquela que seria a mãe de Desidério, uma senhora simples, humilde, ela se encontrava encarnada na mesma região, nas vizinhanças ali de Brígida e Amâncio. Era uma senhora jovem, esposa de um lavrador, só que assim, tadinha, né, bem doente. Esse senhor, o marido, ele estava com uma tuberculose já avançada, ela, mãe de 4 filhos já, o nome dela Mariana, mãe de 4 filhos, e bichinha, né, gente, trabalhando muito com a saúde já debilitada, cuidando desse marido, e tanto ela quanto o esposo, eles estavam finalizando aqueles ciclos de provas ali na Terra, né, era um ciclo de provas pesadas, porém regeneradoras, né, e eles não iam mais passar muito tempo no corpo físico. Caberia a Evelina e Ernesto, né, mexer os pauzinhos, criar circunstâncias para que o recém-nascido, que essa Mariana iria ter, chegasse às mãos de Brígida e Amâncio. Quem ia ser esse recém-nascido? Desidério. Aí, para fazer o arranjo preliminar, durante o sono, Mariana, em desdobramento, é levada ao instituto por um mensageiro, né? E ela vai ali se encontrar com Ribas, ela vai se encontrar com Evelina e Ernesto, né? Que era a equipe que ia cuidar dos assuntos aí. E Ribas diz a ela para fixar nas lembranças dela a figura de Evelina, que seria a responsável por auxiliá-la na próxima gravidez. E Mariana, gente, ela vai trazer para Ribas as questões que preocupavam ela no momento. Ela fala, olha, seu Ribas, eu estou aqui, eu vou cumprir a vontade de Deus, mas veja o senhor, meu marido está muito doente, né? Eu lavo roupa, passo roupa para sustentar os 4 filhos. Nosso barraco, gente, está caindo aos pedaços. Eram as questões que preocupavam ela, e ela vai levar
para Ribas. E aí, o que acontece? Entra muito vento no barraco, o meu marido, Joaquim, ele piora muito da tuberculose dele por conta desse vento, e Ribas fala assim, confia, Mariana, confia em Deus, porque Deus não abandona os seus filhos, logo, logo suas crianças vão ser assistidas, logo, logo você e Joaquim vão se mudar para uma casa grande, fica tranquila. E Mariana acorda, gente, super feliz com essas palavras de Ribas, com a lembrança de um anjo bom que seria Evelina, que iria auxiliar ela. Aí ela fala, Joaquim, meu filho, você não sabe o que eu sonhei? Que a gente vai mudar para uma casa enorme. Aí Joaquim fala, casa grande? Tem certeza? Acho que nós vamos para o outro mundo, vamos morar nessa casa grande lá no outro mundo, né? Joaquim estava certo, na verdade, né? Mas Mariana ficou com essa sensação boa no coração. E Evelina, gente, prometeu que ia fazer de tudo para aproximar Brígida e Mariana, e fica ali na casa da mãe dela, influenciando. Mãe, lembra, ó, dos seus planos de adotar? Pois, está chegando, o bebê está chegando. E Brígida, sentindo essa influência de Evelina, começou a falar, Mâncio, bora fazer prece, vamos orar, vamos lá comigo toda noite. E a Mâncio aceita, né? Fala, nossa, você tá tão carola ultimamente, né? Tão fervorosa, mas vou aqui, né? Porque, gente, a maioria dos maridos é assim, se a esposa for com jeitinho, influenciando, eles fazem. Então, foi bem assim, Deus faz tudo certinho, né? Aí ele começou a fazer prece junto com ela e tudo, pedindo a Deus que enviasse aquele filho adotivo, prometendo que ia ser tratado com muito amor, que iria ser criado para o trabalho, para a dignidade. E quando ele crescesse, eles iam mudar para São Paulo para concluir o estudo dessa criança, iam fazer de tudo para que fosse um homem de bem, inclusive solicitando a colaboração de Caio Serpa, né, o seu genro, pai de Elisa seria, né, gente, com quem eles se comunicavam ainda por cartas, era tudo por carta naquela época, que o telefonema interestadual era uma coisa de louco, um super caro. Mas não tinha celular não, viu, meu povo? E após meses de visita de Mariana ao plano espiritual, não era uma vez só, gente, eram meses de visita, tá? Várias vezes, para que a pessoa encarnada vá criando essa memória um pouco mais forte. Aí ela é induzida a procurar Brígida, a pedir trabalho. Olha aí, Evelina conseguiu ligar Mariana à sua mãe Brígida. Então, Brígida, quando vê aquela moça, fica super compadecida, né? Porque a situação é complicada. Mariana explica que morava a uns 4 quilômetros dali, aí Brígida dá um dinheiro para ela e fala assim, hoje à noite eu vou te visitar. Aí, bem assim acontece. Amâncio e Brígida vão lá visitar e ver, gente, a situação muito precária daquela família, 4 filhos pequenos, Mariana já grávida de um 5º filho, Joaquim super doente, aí eles falam assim, não, bora lá para casa, tem uma casinha lá dos funcionários da fazenda, vocês vão ficar por lá, porque, né, para dar uma certa segurança à família. E Joaquim, gente, nisso ele fica mais tranquilo, e ficando mais tranquilo, o corpo dele já realmente estava muito complicado mesmo, e ele desencarna. Agora já desencarna assim, tranquilo, com a segurança da família. E Mariana, já muito doente, ela pede à família dela que cuidasse dos 4 filhos, porque ela também previa a morte próxima. E Brígida pega Mariana e transfere Mariana para sua própria casa. Já estava pertinho de Desidério nascer, e realmente, Desidério nasce. Mariana, quando Desidério nasce, o que ela faz? Entrega para Brígida, fala assim, olha, toma, cria essa criança para mim, por favor. Veja só, que perfeição, né? Brígida queria adotar, encontra Mariana, e Mariana entrega o bebezinho nos braços de Brígida, e 5 dias depois ela desencarna. Brígida, por um lado, né, chorando a morte de Mariana e, ao mesmo tempo, sorrindo pela chegada de Desidério, pelo sonho dela que se realizava ali. E Evelina e Ernesto, né, gente, super emocionados, fazendo prece de gratidão à providência divina que favoreceu para que tudo acontecesse dentro dos planos. A primeira parte da missão, pelo menos, estava cumprida, e a partir dali, Evelina e Ernesto trabalhariam juntos nessa missão e também em outras, porque a gente sabe que a espiritualidade não fica 24 horas na nossa cola, não. Tem muito o que fazer, faz uma coisa aqui, faz ali, mas está sempre assistindo. Mas o fato é que, como a gente viu, eles estreitaram bastante esses laços de afeto, e nesse finalzinho que a gente já está se aproximando, gente, vai acontecer uma celebração desse compromisso, como Bruninha falou, né? Ernesto tinha perguntado para Ribas, Ribas falou, não, meu filho, vocês já estão liberados pelos seus cônjuges na terra.
E vai acontecer mesmo, André Luiz descreve esse matrimônio de almas, né? Essa consagração desse afeto a Deus e as obrigações que eles teriam que cumprir juntos dali para frente. Então, voltando da crosta, logo depois da reencarnação de Desidério, voltando para o Instituto, eles são recebidos pelos amigos. Olha a festinha surpresa de muitas flores, não tinha comes e bebes, não, gente, porque no plano espiritual não é assim. As pessoas água fluidificada, né? Pesada, né? Toma no máximo aquele suquinho de maçã lá do começo que teve. Né? Então, a casa festejava, os dois trabalhadores que tinham vencido com devotamento e humildade as dificuldades da caminhada. Gente, pense quanta coisa aconteceu com esses dois desde antes deles desencarnarem, que é onde começa o nosso livro. Ribas, então, recebe os dois como filhos queridos e fez uma prece comovente de gratidão ao Pai Eterno. Eu vou aproveitar e vou ler essa prece aqui, já emendar na nossa prece final também, né, Bruninha? Que a prece final é minha, você fez a inicial. Mas antes de ler, gente, eu mandei abraço para todo mundo no início, mas eu quero mandar um abraço a uma pessoa muito especial, que é Sandra. Sandra, que é a idealizadora desses estudos que a gente faz, e a gente quer agradecer, em nome de Sandra, né, agradecer a diretoria do Prozebem como um todo, por permitir que a gente faça esse estudo de André Luiz, porque assim a gente está agora, ó, chegando ao finalzinho do último livro dessa série, que é a série de romances narrativos mesmo, dentro da série da vida no mundo espiritual. Nós sabemos que faltam ainda 2 livros, falta o Mecanismo da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos, que são livros de estudo. Mas essa série narrativa a gente está encerrando aqui agora. Então, um grande beijo para a Sandrinha e nossa gratidão ao Prozebem, a toda a diretoria do Prozebem, pela oportunidade de servir o Cristo através desse estudo aqui, né, Bruninha? Vamos, isso então? Mesmo, faço das suas palavras as minhas, viu, Zaninha? Muita gratidão a todos, o Prozebem, a diretoria, aos amigos que estão aqui com a gente. Muita gratidão. Isso mesmo. Vamos fazer aqui a prece de Ribas, em homenagem a Evelina e Ernesto, gente, e também fazer a nossa prece de gratidão a Jesus por tudo que chega até nós, né, em oportunidade e em aprendizado para o nosso crescimento. Senhor Jesus, abençoa os teus servos que se consagram hoje um ao outro em sublime união. Ilumina-lhes cada vez mais os anseios transfigurados para o teu reino, através da abnegação com que souberam esquecer dificuldades e agravos para se deterem tão somente no auxílio aos companheiros de caminhada, ainda mesmo quando esses companheiros lhe apunhalassem os corações. Ensina-lhes, ó Mestre, que a felicidade é uma obra de construção progressiva no tempo e que o matrimônio deve ser realizado de novo todos os dias, na intimidade do lar, de maneira que os nossos defeitos se extinguam nas fontes da tolerância recíproca, a fim de que as nossas almas se encontrem na perfeita fusão diante de ti, ao clarão do amor eterno. E dessa forma, Jesus, nós também agradecemos por essa e outras lições que temos recebido e que nós possamos, principalmente, assimilar e levar para a prática todo esse conhecimento. Porque seguir a ti significa estar em movimento em direção aos seus ensinamentos, e é isso que nós mais desejamos, que nós possamos, nas questões do dia a dia, sermos inspirados a agir com paciência, com calma e com tolerância, seguindo o exemplo de Evelina e Ernesto nessa história, e de tantos outros nas outras histórias que são apresentadas por André Luiz e por outros autores. Que nós possamos, amigo Jesus, seguir os teus passos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, meus amigos. Um abraço a todos. Nos vemos semana que vem, né, Zelinha? Semana que vem, Mecanismos da Mediunidade. Tchau, meus amigos.